Antes de tudo, este não é o vídeo de como vencer o Jason. O vídeo vai sair, tá? Só que como vocês sabem, a franquia Sexta-feira 13 tem 467 filmes, então demora um pouquinho para ver todos. E é basicamente isso, eu preciso de tempo para ver os filmes antes de começar a escrever o roteiro. Só que hoje, meio que como um aperitivo para vocês que estão sedentos por Jason, eu decidi falar de Jason Vive, filme de 1986. E por que Jason Vive em específico? Por que não outro filme qualquer dessa prolixa saga? Porque pra mim Jason Vive é um dos mais divertidos filmes da franquia Sexta-feira 13. Vocês sabem, o primeiro Sexta-feira 13 foi um filme com excelente sucesso comercial e com um custo de produção muito baixo, o que fez com que nos próximos anos viessem uma enxurrada de filmes do Sexta-feira 13. Nem todos tão bons quanto o primeiro filme, mas ainda assim, se a gente pegar pelo menos os primeiros 4 filmes, nós percebemos que eles têm sua razão de existir, por assim dizer. Por exemplo, em Sexta-feira 13 parte 1, é a mãe do Jason que mata e esse filme está no hall dos slashers oitentistas. Já na parte 2 é o próprio Jason que comete os assassinatos, o que desagradou algumas pessoas envolvidas na produção, um deles sendo Victor Miller, que era o roteirista do primeiro filme. Pois para ele, o Jason era uma vítima nessa história e não um assassino. O próprio Tom Savini, que é o mago dos efeitos práticos que vemos no primeiro filme, não fez parte da produção do segundo. Isso porque ele considerava meio idiota o Jason voltar como assassino. Além disso, na parte 2, o Jason ainda não usa aquela máscara de hóquei característica da franquia. Ele usa um saco na cabeça. E assim, a parte 2 é só um repeteco de tudo que a gente já viu, mas até que é divertida. A parte 3 é bem ruinzinha, com várias coisas datadas como o uso de 3D exacerbado no filme, péssimas atuações e de modo geral o projeto seria bem esquecível se não tivesse o elemento da máscara. Sim, é neste filme que Jason coloca a máscara que seria uma das maiores marcas dessa saga e um dos elementos de grande importância na cultura pop. A parte 4 seria um encerramento da franquia, o que não deu muito certo porque depois disso vieram mais 8 filmes. Ainda assim, ela tem seus méritos em inserir o personagem do Tommy Jarvis, que funciona como um antagonista do Jason, e o garoto é inteligente o bastante para maquinar um plano para acabar com o vilão. Como um encerramento da franquia, isso faz com que valha a pena ver esse filme, e teoricamente o Jason no final teria morrido mesmo. Tanto que na parte 5 da saga não tem Jason. É um cara que imita o Jason e por boa parte do filme a suspeita é que o assassino seja o Tommy Jarvis, que aqui retorna como alguém bastante traumatizado pelos eventos que passou. E para mim esse é um dos pontos mais baixos da franquia Sexta-feira 13. Afinal de contas é um filme de Jason sem Jason. Tá evidentemente errado. Eu fiz esse resumo da franquia até o 6º filme porque é dele que iremos falar e porque isso nos faz entender a visão que tiveram para Jason Vive. Após a decadência de popularidade e de arrecadação dos filmes do Jason e do gênero slasher como um todo, era óbvio para o estúdio que algo precisava ser mudado. Assim eles chamaram o Tom McLoughlin, um diretor que tinha relativo prestígio por ter dirigido One Dark Knight de 1983 e deram total liberdade criativa para ele. A única coisa que o estúdio tinha como exigência é que o McLoughlin trouxesse o Jason de volta. E o diretor faz isso da maneira mais nonsense e trash possível. Bom, então vamos começar a falar do filme propriamente dito. Só avisando que vai ter spoilers, tá? Jason Vive começa com 2 personagens indo até o cemitério onde Jason foi enterrado. Estes 2 são o Tommy Jarvis e o seu amigo, o Ellen. Tommy planejava queimar os restos mortais de Jason. Eu não vejo muita razão para fazer isso, porque o Jason estava teoricamente morto. No filme é até dito que o Tommy tinha algumas alucinações e esperava que queimando o Jason isso parasse. Ele desenterra o Jason. Vemos os restos em decomposição do temível assassino. E em vez do Tommy simplesmente queimar o cadáver como planejava, ele decide pegar um pedaço de cerca para usar como lança e atacar o cadáver do Jason. A lança improvisada fica presa no cadáver, e como aquele era um dia chuvoso, um raio atinge a sepultura do vilão, o que o traz de volta à vida. Isso aconteceu mesmo. A cena que o Jason sai da cova me deu um susto de verdade, ele simplesmente ataca o Tommy, e o visual daquele cadáver que acabou de voltar à vida é muito foda. Bom, o que acontece é que o Tommy acaba escapando, seu amigo por outro lado é morto. A partir daí, Tommy vai para a delegacia e diz ao policial que estava escavando o túmulo do Jason para queimá-lo, só que o assassino morto voltou à vida. Por isso, a polícia tem que fazer algo a respeito imediatamente. Assim, é óbvio que chegar falando desse jeito não daria certo. E por isso o Tommy acaba sendo preso. Enquanto isso, estes 2 conselheiros de monitores estavam indo para o acampamento Forest Green. O acampamento Forest Green, na verdade, é o acampamento Crystal Lake. O que acontece é que mudaram o nome porque esse negócio de um monte de gente sendo assassinada por um maníaco queimou o filme do lugar. Só que no meio do caminho, esses 2 são mortos pelo Jason. De volta à delegacia, somos apresentados a estes 4 jovens. A Megan, a Cissy, a Paula e o Kurt. Sendo que o Kurt é a coisa mais anos 80 que você vai ver hoje.
Eles estão preocupados com o desaparecimento dos conselheiros de monitores e pedem ao delegado, que é pai da Megan, para investigar se algo aconteceu. Pensando não ser nada demais, o xerife diz que não tem tempo para fazer uma busca, mas diz que avisará a delegacia mais próxima para que eles façam algo a respeito. Tommy diz que os dois provavelmente foram mortos pelo Jason. Nós vemos que alguns dos jovens conhecem o Jason, ou pelo menos a lenda dele. As matanças causadas pelo vilão parecem ter se tornado uma espécie de lenda urbana. Uma lenda urbana que as autoridades querem enterrar, especialmente o xerife que tenta manter o Tommy quieto. Só que a Megan imediatamente se vê atraída pelo Tommy, um cara potencialmente desequilibrado. É o meu tipo, ela pensou. Os jovens voltam para o acampamento, já que todos eles trabalham lá como monitores. Só que eles estão meio perdidos, porque os dois que sumiram que iria lhes aconselhar como desempenhar suas funções de monitores. Isso porque um monte de crianças estavam prestes a chegar ao acampamento. Uma coisa que esse filme faz é colocar vários personagens que não têm muita importância para a história e só estão ali para ter mais mortes no filme. Por exemplo, esse grupo jogando paintball. Tem também esse casal que só aparece na tela para ser morto. Evidentemente, esses personagens ficam deslocados de todo o resto, mas ainda assim pelo menos temos mortes mais divertidas. Outras nem tanto, né? Afinal tem umas mortes que nem aparecem na tela. Uma coisa que esse filme faz é trazer um humor que funciona muito bem. O filme ganha muito por não se levar tão a sério. Além disso, o roteiro é bem autoconsciente de toda a galhofa que a franquia havia se tornado, mas ao mesmo tempo ele adiciona esses elementos trash sem desrespeitar a franquia como um todo e os fãs. Por que será que desenterraram o Jason? Tem umas pessoas que têm passatempos estranhos, não é mesmo? Essa fala do coveiro diz muito sobre a tentativa do estúdio de reviver o personagem e também um pouco sobre o passatempo um pouco mórbido dos fãs de horror em ver personagens sendo perseguidos e mortos por um assassino. É um passatempo estranho, realmente. O Tom é solto e faz um escândalo no cemitério e depois é mandado para fora da cidade pelo xerife, que o convida a não retornar a Forest Green jamais. Claro que o Tom não ouve o conselho. Nesse filme, claro que temos os jovens sapequentos que serão mortos. Nesse caso, o Kurt e essa moça. Eu acho legal que não tem nudez explícita. É legal o diretor ter optado por isso, porque depois de um tempo, os filmes slashers começaram a apelar muito para a nudez desnecessária apenas para atrair mais público. Isso gerava umas cenas que não faziam o menor sentido, tipo jovens indo nadar num rio gelado à noite pelados. Quem que faz isso? Claro que enquanto Jason está matando a moça, o Kurt deixa o rádio no último volume e portanto não percebe a moça morrendo. Mas a hora dele chega também. O policial avisa o xerife que achou os corpos daqueles chefes dos monitores que vimos lá no início do filme. O xerife vai ver o que aconteceu. E ele pensa que é o Tommy que está matando as pessoas. Afinal, por saber que Tommy ficou algum tempo numa clínica psiquiátrica, o xerife imagina que o rapaz está fora de si. Com isso, a Megan fica sozinha na delegacia. Tommy liga para a delegacia esperando falar com o xerife, pois ele tinha um plano para acabar com o Jason. Plano esse que ele desenvolveu lendo um livro. Tudo bem então. E para executar esse plano, ele ia precisar da ajuda do xerife. Na verdade não, ele só liga para lá porque daí ele falaria com a Megan e ela iria ajudar ele e o roteiro tem que ter isso para funcionar. Eu até gosto do Tommy, mas ele não toma as melhores decisões, né? Em primeiro lugar, ele avisou que tinha um assassino à solta para o xerife do pior jeito possível. Agora, ele tenta pedir ajuda do xerife que insinuou que se ele visse Tommy novamente, iria matá-lo. Realmente, tomar decisões não é o forte do nosso herói. Agora preste atenção. É isso que as pessoas faziam para se divertir numa época em que não havia smartphones. Quando o telefone toca, Megan atende e fala com o Tommy. Ela diz que o pai dela não irá ficar feliz em ver o Tommy, por isso ela vai buscá-lo e ajudá-lo com seu plano. Assim é feito. Enquanto isso, no Crystal Lake, quer dizer Forest Green, mais jovens são mortos. A escolhida da vez é a Cissy. O Jason simplesmente puxa ela pela janela e vira a cabeça da jovem 180 graus. Quando Tommy e Megan iam rumo ao acampamento, acabam sendo surpreendidos por um bloqueio na estrada feito pela polícia. Megan simplesmente faz o Tommy se abaixar e ficar com a cabeça nas coxas dela, o que não faz nenhum sentido porque ela não estava planejando ser furtiva, então não tinha por que esconder o Tommy. Ela só aproveitou da fuga mesmo para bulinar o pobre coitado. Pobre coitado. O xerife consegue capturar os dois e os prendem, mas depois eles fogem com um dos piores planos possíveis. Os dois se beijam para que assim o policial de guarda vá impedir isso e assim eles possam tirar a arma do oficial e colocá-lo na cela. Tá, outros que simplesmente morrem é a Paula e também esse policial aí. E assim nós chegamos no ato final. O xerife está no acampamento, as crianças também e é claro o Jason. Só falta a Megan e o Tommy. O Tommy, que só tomou atitude questionável até agora, não decepciona e encerra com um outro plano questionável. Após o xerife ser morto enfrentando Jason na porrada, aliás, muito inteligente lutar contra um cara que você atirou com uma escopeta várias vezes e sobreviveu. Mas enfim, após o xerife ter sido morto, o plano do Tommy é ir pro meio do lago em cima de um pequeno barco
onde ele colocou uma enorme pedra em uma corrente. Tommy planejava atrair Jason até o lago para envolver a corrente no pescoço do assassino. Com o peso da pedra que estava anexada à corrente, Tommy esperava que Jason não conseguisse mais sair do lago. A ideia é que o lago seria a casa do Jason e se ele ficasse ali preso, não mataria mais ninguém. Uau! Eu acho que o Tommy deveria começar a falar em voz alta os planos dele, para ver o quão absurdas as ideias são. Porque provavelmente na cabeça dele parecem ótimas ideias. O plano dá certo incrivelmente. Quer dizer, mais ou menos, a Megan ajuda um pouquinho, mas no final acaba tudo bem. Embora ainda pareça haver uma ameaça. Ao que vemos o Jason preso no lago com seus olhos sem alma. Eu fiquei zoando o roteiro porque, obviamente, os personagens tomam decisões estúpidas, mas ainda assim é preciso ter em mente que esse filme não se leva a sério. Tentar buscar lógica aqui é uma tarefa infrutífera e pior, pode até arruinar sua experiência. Eu particularmente gostei bastante do filme, tem boas mortes, bons personagens, uma dose de humor muito bem utilizada e um Jason bastante memorável. Vale dizer que é aqui que vemos pela primeira vez o Jason como uma figura sobrenatural de maneira escrachada. Mesmo nos outros filmes a gente via algo do tipo, mas ainda assim não era tão exagerado quanto aqui. Em Jason Vive, o assassino sobrevive a tiros de escopeta, mostra uma força descomunal e sem dúvidas é a partir daqui que começamos a ver o Jason como uma figura sobrenatural, um morto-vivo. E este foi Jason Vive, um dos melhores filmes do Sexta-feira 13, na minha opinião, que conseguiu realmente reviver o Jason para o bem ou para o mal. Bom galera, foi isso por esse vídeo, a gente se vê no próximo e não se esqueça de deixar aquele like e inscrever-se no canal caso você não seja inscrito e me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Até o próximo vídeo e tchau!